Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Didaquê Cristã, um canal com o propósito de abençoar a sua vida. Hoje não será diferente, obviamente. Eu quero trazer para vocês um livro que eu comprei do pastor Leonardo Assis, o livro que ele lançou, e mais um outro livro aqui muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar, meus queridos irmãos. Mas antes de nós conhecermos o livro, eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem aí o nosso vídeo, porque esse livro que eu vou trazer aqui é um livro muito bom. E eu tenho certeza que você compartilhando o nosso vídeo, mais pessoas serão alcançadas e serão abençoadas. Então, deixa o seu like, se inscreve aí, manda em todas as suas redes sociais, porque o que tem nesse pacote aqui, ó, tá nesse pacote aqui, vai ser bacana e você vai gostar de conhecer, meus queridos irmãos. Então eu vou aqui mostrar para vocês essa bênção. Bora lá pro vídeo? Bem, pessoal, vamos então dar uma olhadinha aqui nesse pacote, sem enrolação nenhuma. Deixa eu tentar abrir aqui. Aí, ó. Vai pra lá. E os dois livros que eu comprei foram essas duas bênçãos aqui do pastor Leonardo Assis. Olha aí que bacana. Jesus, o sim e o amém das promessas bíblicas. Esse livro aqui é o mais novo lançamento do pastor Leonardo Assis. É esse livro aqui. Eu vou deixar o contato do pastor Leonardo Assis na descrição. E no primeiro aí comentário fixado vai estar o contato do pastor Leonardo Assis. Então, entre em contato com ele, fala que você ficou sabendo dos livros pelo canal Didaquê Cristã. E assim você vai ser abençoado. Não pode ficar sossegado que você falando que você vindo para esse canal, eu não estou ganhando nada, tá, meus irmãos? Eu estou falando do livro dele porque realmente é bom. Realmente é bom. E esse outro aqui já é um livro que ele lançou anteriormente. Esse livro aqui, eu vou deixar para mostrar ele em um outro vídeo, tá? Em um outro vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar esse lançamento dele aqui. A gente vai conhecer juntos, tá? Os dois no plástico, ó. Tudo emplastificado certinho, vocês podem ver aí. Eu já li o livro dele, tem um review do livro O Pré-Milenismo Histórico. Já li esse livro todo. E é um livraço, um livro sensacional. O pastor Leonardo Assis aí é um dos maiores escritores teológicos do Brasil. Um homem que escreve muito bem, tem um conhecimento muito profundo sobre teologia. Graças a Deus pelos autores brasileiros. Então, sem mais delongas, esse daqui vai ficar no próximo vídeo. E a gente vai conhecer esse aqui hoje. Ok? O nome ele já é bem sugestivo, né? Jesus, o sim e o amém de Deus das promessas bíblicas. Então, o próprio nome já diz a ideia do livro. A aplicação neotestamentária das profecias sobre Jesus como descendente. Então, vamos ler aqui. O pastor ele é bem recomendado, Thomas Schreiner, Joel Green. Aí vocês podem ler a recomendação, ok? Então, pelo nome aqui, nós podemos já entender que Jesus é o cumprimento, é onde deságua as promessas do Antigo Testamento ali. Todas as promessas desaguam em Jesus Cristo. Essa é a proposta deste livro aqui. Opa. Então, bora lá então. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o pastor. E aqui é o seu currículo acadêmico, vocês podem estar lendo aí, ok? Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Ele tem um total, com essas obras do autor aqui, tudo, 153 páginas, como vocês podem ver aqui. É um livro que tem uma folha, aquela folha amarela bacana para ler, muito boa. Isso é muito bom.
Aqui é um texto de Charles Wesley, em 1739. E aqui são as recomendações, ó. As recomendações. Tá vendo? Pensam, olha só. Thomas Schreiner, David Garland, Benjamin Merkley, Luiz Alonso Solano Rossi e Joel Green. Aqui mais uma capa. Primeira edição de 2026. Abreviaturas. Sumário. Deixa eu fazer assim. Irmãos, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito grande, né? É até cansativo. Vou ler só a parte em negrito. Ó, a introdução. Aí inicia a primeira parte, a promessa do descendente no Antigo Testamento. A promessa do descendente no Éden. A promessa de um descendente em Abraão. A promessa de um descendente a Davi. O descendente renovo à luz dos profetas. Jesus, o descendente da mulher. Jesus, o descendente de Abraão. Jesus, o descendente de Davi. Jesus, o renovo descendente. Jesus, o servo do Senhor. Aqui entra em Isaías. O descendente e a nova criação. Aí, aqui é a terceira parte, né? Deixa eu só voltar aqui e ver onde que inicia. A segunda parte se inicia aqui. Ó. A segunda parte é a aplicação neotestamentária das profecias sobre Jesus como o descendente. Então, na primeira parte, ele vai trabalhar a promessa do descendente no Antigo Testamento. A segunda parte, ele vai trabalhar a aplicação dessas promessas no Novo Testamento, das profecias sobre Jesus como descendente. E aqui é a terceira parte. A terceira parte é hermenêutica neotestamentária e métodos exegéticos. A relação entre os testamentos. Muito interessante isso aqui. E tem mais um apêndice aqui, ó. Jesus, o representante coletivo. Bacana, muito bom. Fácil. Um livro, a letra é um tamanho bacana. O livro ele é prefaciado por Craig Blomberg. Deixa eu mostrar algo aqui atrás para vocês. Que são as obras dele, né? Obras do autor para sua leitura. Aqui dessas obras agora, com esses dois livros eu tenho 3. E aqui é a nota do autor. Vamos ler aqui. Essa obra nasceu da minha dissertação apresentada à FAIT, Faculdade Iguaçuana de Teologia, como parte dos requisitos para o título de mestre em estudos históricos e teológicos. Foi um período de intensa dedicação no qual revisitei tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para compreender como as promessas desde o Éden alcançam sua plena realização em Cristo. E, enquanto comparava os textos, avaliava interpretações e buscava organizar tudo com clareza, percebia que este caminho ultrapassava a esfera acadêmica e se tornava um mergulho no coração do Evangelho. A convicção que se consolidou ao longo da pesquisa e que dá título a este livro é que Jesus é verdadeiramente o sim e o amém de todas as promessas bíblicas. O descendente da mulher que triunfa sobre a serpente, o descendente de Abraão que abençoa as nações, o herdeiro davídico cujo reino não terá fim e o renovo esperado pelos profetas. Se ao chegar até aqui sua esperança foi fortalecida e a beleza da história da salvação resplandeceu ainda mais aos seus olhos, então o propósito desta obra foi plenamente alcançado. Pensam demais, né? Então olha aqui que bacana. Então esse livro, ele é uma dissertação de mestrado do professor Leonardo de Assis. Leonardo Assis. Não é Leonardo de Assis, é Leonardo Assis. Então vamos lá então, pessoal. Aqui
Ah, a Bíblia revela um enredo único e coerente que atravessa toda a história da redenção, unindo criação e nova criação, Éden e Nova Jerusalém. Apesar de ter sido escrita por diferentes autores ao longo de muitos séculos, suas páginas convergem para um fio condutor central, a promessa de um descendente redentor. Então, essa é a ideia do livro. Mostrar que Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa do Antigo Testamento do descendente. Aquele que viria, aquele que traria a salvação, aquele que resgataria os perdidos, aquele que foi feito a promessa no Éden, a Abraão. Então, isso vai se cumprir, vai desaguar em Jesus Cristo. Aí, então, o pastor Leonardo, ele vai desenvolver esse fio condutor, essa tese, essa coluna central do Antigo Testamento, começando em Gênesis e chegando até o Novo Testamento, desaguando em Cristo Jesus, e após Cristo, como depois foi trabalhado ali e assim por diante. Então é muito interessante porque a Bíblia tem sim seu fio condutor. Jesus, ele é a base de tudo isso daí. E ele vai mostrar isso muito bem. Bacana isso daí. Olha aqui, ó. A identificação desse fio condutor é um esforço recorrente na história da interpretação cristã. Então aqui ele vai trazer autores que trouxeram temas centrais ao longo dos seus desenvolvimentos teológicos. Oscar Cullmann, ele vai mostrar aqui, e outros autores. Ele vai dizer, aqui eu quero ler esse pedacinho aqui para vocês também. Este livro se insere nesse amplo consenso, ou seja, de temáticas centrais, que ele apresentou agora ali, assumindo a concepção de modo particular, segundo a qual Cristo é o alvo das promessas bíblicas. Tal perspectiva não se opõe às demais sínteses, mas as integra. Ou seja, o que ele escreve aqui não é contrário aos outros temas centrais. Não. O tema central que ele desenvolve nesse livro, na verdade, é uma união a outros livros que também traz temas centrais. Ele une isso tudo, está integrando essas ideias. Reconhecendo que a glória de Deus, a história da salvação, o reino e o conceito relacional encontram sua coerência última na promessa que se desenvolve progressivamente e alcança sua plenitude na pessoa e obra de Cristo, o descendente. Olha aqui, então logo após a queda, o anúncio de Gênesis 3,15 inaugura esse enredo. Olha só, já em Gênesis 3,15 ali, então começa-se a se desenvolver esse tema central. Ali encontramos a semente da esperança futura, aquilo que muitos chamam de proto-evangelho, um oráculo que lança as bases da história da salvação e antecipa conflito entre duas linhagens, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Essa é a promessa inicial que será examinada na primeira parte. Então, na primeira parte, ele vai ver essa promessa aqui no Antigo Testamento, onde exploraremos o desenvolvimento do tema proposto desde o Éden até os profetas. Aí vocês podem continuar lendo. Com o advento do Novo Testamento, essa perspectiva ganha contornos claros e decisivos. Os evangelistas e apóstolos interpretam os antigos oráculos e alianças à luz do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo. Então ele está bem claro o que ele está dizendo aqui. Aquele enunciado desde o Éden manifesta-se no Novo Testamento como o Senhor soberano, cuja palavra tem poder para acalmar mares e expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos. Então é assim. Então os evangelistas e os apóstolos pegaram as promessas que tinham no Antigo Testamento sobre descendente e eles interpretaram ela, como ele está dizendo aqui, cumprindo-se em Jesus Cristo, ok? Então aqui, deixa eu diminuir. Vocês podem estar lendo aí, meus queridos. A segunda parte, aqui, ó, ele vai falar que o autor da carta aos Hebreus reforça essa leitura da história bíblica ao apresentar Cristo como o herdeiro de todas as coisas, o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e o mediador da nova aliança. Em Hebreus 2,
14 e 15, a antiga promessa de Gênesis 3,15 ressurge em linguagem clara. Jesus participou da carne e do sangue para que, por meio da morte, destruísse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, cumprindo a vitória anunciada no Éden. É essa aplicação messiânica das Escrituras que se constitui a segunda parte do livro. Então a segunda parte, como eu mostrei lá no comecinho, vai mostrar a aplicação disso, que vocês podem estar lendo. Eu vou ler aqui a terceira parte. Por fim, a terceira parte oferecerá uma reflexão sobre os princípios que permitem compreender biblicamente essa união entre os dois testamentos, capítulo 11. Avaliaremos os métodos exegéticos utilizados pelos autores do Novo Testamento, os pressupostos teológicos de sua leitura e as funções das citações do Antigo Testamento no desenvolvimento da fé cristã. Isso aqui é muito interessante. Eu particularmente acho muito bacana. Ele construiu a sua teologia aqui, o Leonardo de Assis, o professor Leonardo de Assis, que não é de... tem que perder esse... Ele desenvolveu ali a teologia dele, o tema central, e na terceira parte aqui ele vai mostrar aqui os princípios que permitem compreender dessa forma. Isso é muito importante. Ou seja, ele teve um método, ele teve o desenvolvimento exegético adequado que ele se utilizou. Não saiu catando qualquer coisa e fazendo qualquer tipo de desenvolvimento. Foi algo pensado, algo esquematizado, com métodos utilizados para desenvolver isso aqui. Isso aqui, no meu ponto de vista, é muito bom, tá? Muito bom. Olha que bacana, achei lindo isso aqui, hein? Parabéns aí, viu? A quem formulou o livro aqui, o design ficou muito bacana. Primeira parte, a promessa do descendente do Antigo Testamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, basicamente, então, agora é o desenvolvimento de tudo, né? Olha aí, contexto do proto-evangelho. Eu não vou mostrar tudo aqui para vocês, porque eu quero que vocês comprem o livro para vocês lerem também. O sentido do proto-evangelho, tá vendo? Ó, vai trabalhar com escritos judaicos, ó, Midrash, Rabá, Rashi, leituras cristãs primitiva, leitura cristã primitiva. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Aqui ele vai trabalhar com o sentido do proto-evangelho, como eu falei. Interpretações na tradição judaica. Ó, Targum de Onkelos. Então ele fez um trabalho muito profundo. Muito profundo. Ó, leitura católica romana de Erasmo, leitura reformada, não foi qualquer trabalho não. Olha que bacana. O proto-evangelho e a teologia bíblica. Conclusão de tudo que ele trouxe aqui. A promessa de um descendente a Abraão, a promessa da aliança abraâmica, terra, descendência e bênção universal. O significado teológico. Ok? Isso é muito... O livro é muito bom. Excurso entre Abraão e Davi, o descendente na redenção do Êxodo. Olha aí. A promessa de um descendente a Davi. A aliança davídica como fundamento de esperança messiânica. Estou passando aqui para vocês, se quiserem parar o vídeo e ler, tá, pessoal? Não tem como eu ficar lendo tudo isso aqui, senão os vídeos vão ficar muito grandes. Teologia davídica, o descendente renova a luz dos profetas. Aqui ele vai dizer a análise dos textos, aqui ó. A análise dos textos dos três profetas maiores, Isaías, Jeremias e Zacarias, permite identificar um desenvolvimento consistente da promessa de um agente real, justo e messiânico, que surge como o legítimo portador da esperança de Israel. Esses textos estão conectados à dinâmica da aliança davídica e ao anseio por restauração em meio às crises históricas que permearam os séculos de formação profética. A beleza e a glória do renovo do Senhor, Isaías. Então ele vai trabalhar esses três profetas aí, aqui nesse livro. O sinal do Emanuel, o nascimento do renovo. Ele vai trabalhar Isaías 7,14, bacana. Olha, o menino que se sentará no trono, ele vai trabalhar Isaías 9, tá vendo? Muito bom, parabéns ao professor Leonardo. Muito bom mesmo, vai trabalhar textos ali fundamentais, né? Não seria diferente também. Ali, ó, Jeremias, o renovo do Senhor em Zacarias.
o rei sacerdote em Zacarias, o servo do Senhor como descendente, aqui é um excurso, ó, o servo do Senhor como descendente, Isaías 42 a 53, aqui tem, né, nesses capítulos todos aqui, tem ali, vai falar sobre o servo do Senhor, né? Pessoal, precisei parar aqui rapidinho. Aí, agora vamos lá de novo. Precisei parar aqui, tive que fazer um negócio aqui. Então, olha aí, a segunda parte do livro, a aplicação neotestamentária das profecias sobre Jesus como descendente. Jesus, o descendente da mulher. Agora aqui, então, começa a aplicação no Novo Testamento. A grande revelação sobre Jesus como descendente da mulher constitui a primeira promessa messiânica da Bíblia. Como observada por Christopher Wright, Mateus inicia seu evangelho ancorando Jesus em Abraão e Davi. Porém, se o leitor retrocede ainda mais na narrativa bíblica, percebe que a expectativa messiânica é mais antiga do que essas figuras, pois nasce no próprio Éden. Nesse sentido, Gênesis 3,15 funciona como a raiz mais profunda da esperança redentora que percorre toda a Escritura. Partindo desta convicção, o propósito deste capítulo é analisar como os autores do Novo Testamento recebem, interpretam e aplicam essa expectativa primordial ao identificar Jesus como descendente da mulher. Por meio de exame textual e desenvolvimento teológico, sustenta-se que a revelação progressiva culmina de forma decisiva em Cristo, que reúne em si os elementos redentores introduzidos no Éden e desenvolvidos ao longo da história da salvação. Aqui tem mais um texto, Gênesis 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz... Eu falei Gênesis, meu Deus do céu, é Gálatas, né? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Oh, bênção, glória a Deus. O fio condutor da revelação, Gálatas, nascido de mulher. Romanos, ó. Apocalipse 12. A teologia das genealogias messiânicas. O conflito entre descendências e dimensão espiritual e escatologia. A discussão exegética gramatical, olha só, tá vendo? Olha aí. Jesus, o descendente de Abraão. Bom, pessoal, deixa eu passar lá para frente, que mais é isso daí, né? Aqui é a terceira parte, aqui, na segunda ele vai trabalhar agora o Novo Testamento, né? Como aqui o Novo Testamento desenvolve a conclusão. Deixa eu ler a conclusão de... A promessa do descendente, iniciada em Gênesis 3,15, encontra sua consumação na redenção do ser humano e na renovação de toda a criação. Jesus Cristo, o último Adão, filho de Davi e o servo do Senhor, é também o primogênito da nova criação. Nele, o propósito original de Deus para o mundo é retomado, redimido e finalmente consumado. Terceira parte, hermenêutica neotestamentária e métodos exegéticos. Então aqui ele vai trabalhar já o que eu falei para vocês lá no começo, os métodos, né? Atos 17, 2 a 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. A relação entre os testamentos, um panorama teológico hermenêutico. Olha aí. Pressupostos teológicos e hermenêuticos do uso cristão do Antigo Testamento. Carson, Evans, Bill, ele vai citar J.K. Bill aqui. Bacana. Sobre Bill, ele vai interpretação à luz do fim. Ele vai aqui, o horizonte escatológico. Aqui, ó. O horizonte escatológico do NT molda decisivamente sua hermenêutica. Os autores apostólicos entendem que, com a vinda de Cristo, a história da salvação entrou em sua fase culminante. Por isso, muitas passagens antes projetadas exclusivamente para o futuro passam a ser lidas como já inauguradas, embora ainda não plenamente consumadas.
Bill diz que os autores do Novo Testamento acreditam que estavam vivendo a era do escatom, o que explica porque interpretavam as promessas do AT como cumpridas de modo inicial na obra de Cristo e da Igreja. Richard Reis descreve esse movimento como uma leitura retrospectiva do AT, na qual padrões, ecos e antecipações tornam-se visíveis à luz do evento de Cristo. Na mesma direção, Enter Wright afirma que o cristianismo primitivo compreendia o advento de Jesus, especialmente sua morte e ressurreição, como o momento em que a história de Israel alcança sua resolução escatológica. Christopher Seitz reforça essa perspectiva ao sustentar que a leitura cristã do AT é essencialmente uma leitura à luz do fim, pois o Cristo ressuscitado reconfigura o horizonte interpretativo de toda a Escritura. Então vocês percebem, meus irmãos, que o pastor Leonardo ele fez uma vasta investigação. Buscou grandes autores, fez uma investigação teológica, histórica e também uma investigação ali de autores ali conceituados e bem conhecidos. Isso é muito bom, isso mostra uma obra muito bem fundamentada. Parabéns ali ao pastor, viu? Mais uma vez, parabéns por esse livro. Leitura contextual. Se vocês ouvirem um bebezinho no fundo, aí é o meu netinho, tá? Acho que deve estar com... Então ali, vocês se concentrem aqui, meus queridos. Princípio, aplicação, olha aí, tipologia, funções teológicas das citações do Antigo Testamento, evitando dois extremos hermenêuticos. Olha só, vamos ler isso aqui? Aqui embaixo, ó. Uma leitura cristotélica responsável deve evitar dois extremos igualmente problemáticos. O primeiro é a alegorização descontrolada que ignora o sentido histórico e transforma o texto em mero pretexto para ideias posteriores. O segundo é o literalismo rígido que fragmenta a Bíblia e impede a percepção de sua unidade teológica. Concordo 100%. A hermenêutica da promessa do descendente trilha um caminho equilibrado, respeitando o contexto histórico, reconhecendo a progressão revelacional e afirmando a centralidade de Cristo como cumprimento legítimo e intelectual das Escrituras. Olha aí, vocês podem continuar lendo. Aí vem o apêndice, Jesus, o representante coletivo de Israel a Cristo, a tipologia e representação. Jesus como cumprimento antitípico de Abraão, Moisés e Davi. Jesus como servo escatológico, olha aí, vocês podem ler aí, pós-fácil. Ao longo dessas páginas, percorremos a Escritura como uma narrativa una e intencional, marcada por um fio condutor que atravessa séculos, autores e gêneros literários, a promessa de um descendente redentor. Da criação à nova criação, a Bíblia revela uma história coerente na qual Deus conduz a redenção de forma progressiva, fiel e culminante em Jesus Cristo. Essa perspectiva não ignora outras sínteses teológicas consagradas, mas as integra, reconhecendo que a glória de Deus, a história da salvação, o reino e o relacionamento pactual encontram sua unidade última na pessoa e na obra do Messias prometido. É isso aí, pessoal. Pós-fácil de Ricardo Narciso. Bibliografia. Olha só, trabalho bibliográfico é grande. Walter Kaiser Jr., tem um livro desse autor aqui. Olha só, Gerhard von Groningen, esse livro aqui eu tenho, ó, Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Inclusive, já li esse livro inteiro, um livraço. Introdução à Teologia Bíblica. Esse livro aqui do Graham, eu tenho, até fiz um review dele semanas passadas. Douglas Moo. Olha só, bastante coisa. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no canal, manda pro pessoal aí que o professor Leonardo lançou mais uma obra espetacular, reafirmando então a tese desse livro é o desenvolvimento do descendente no Antigo Testamento, culminando no Novo Testamento em Cristo Jesus. Esse livro é um livraço, eu recomendo você comprar ele. Os livros do pastor Leonardo são excelentes, excelentes mesmo. Eu falo porque eu li
não de opinião do que eu ouvi, é do que eu li. Eu li o livro dele e eu sei, converso com ele, o cara é muito, tem bagagem, tem teologia. Então eu vou deixar mais uma vez reforçando, vou deixar o número, os contatos dele na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado ali. Vou deixar para vocês entrarem em contato com ele e falar: olha, eu vi lá no canal do irmão Adriano, eu vim ver o livro tal, compra os livros dele lá, seja abençoado. Ok, meus irmãos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.